Bem, convido agora o gerente de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade do Rio, Nelson Moreira Franco. Bom dia a todos. Hoje não se discute mais, quer dizer, que a própria solução da crise econômica global, ela tem que passar necessariamente pela questão do aquecimento global e do meio ambiente. Porque acreditamos que, se essas duas variáveis não forem consideradas, a crise poderá retornar com muito mais recrudescência, com muito mais rigor, porque as soluções econômicas que serão encontradas perderão sustentabilidade a curto prazo e a crise voltará inevitavelmente. Agora, aqui na Rio+20, nós temos tido a oportunidade de discutir 3 temas da mais alta relevância que, sem dúvidas, contribuirão enormemente no sentido de neutralizar um pouco ou buscar soluções viáveis para essa crise econômica global. Em primeiro lugar, está se discutindo aqui o desenvolvimento sustentável, né? Quer dizer que, como todos sabemos, é um novo modelo de desenvolvimento global que une a preocupação com a economia, com o crescimento econômico, com a justiça social e com a preservação ambiental. Mas não é só isso. Eu acho que essa conceituação de sustentabilidade, ela, para ser consolidada, ela tem que estar seguida e estruturada, considerando aí 4 instrumentos fundamentais, que eu acho que é o capital humano, que são os talentos, a criatividade, as habilidades do ser humano, o capital social, que é o nível de organização, de cooperação, ou seja, o empoderamento da sociedade, o capital natural, que é a utilização o uso racional dos recursos renováveis e não renováveis da natureza, e, principalmente, que poucos estão falando, o problema do capital ético, que é a boa governança, é a transparência, é o acesso à justiça, é o acesso à saúde, é o acesso à educação, porque sem isso realmente fica complicado e difícil você consolidar a sustentabilidade na sua essência. A outra discussão é em relação à pobreza. E hoje sabemos que a maior ameaça ao meio ambiente não é o crescimento, e sim a pobreza, que devasta o meio natural, social, polui e gera violência. E, inclusive, a pobreza, o combate à pobreza é a melhor forma de você fazer um processo de adaptação às mudanças climáticas. E, finalmente, estão discutindo aí a economia verde, que nada mais é do que uma nova forma de crescimento, né, envolvendo aí a geração de trabalho e renda, envolvendo conceitos aí, ambientais, sempre sob o enfoque aí da descarbonização, da utilização de tecnologias limpas. Eu acho que, para se fazer essa transição para a economia verde, ela tem que ser feita de forma gradativa. Ela não pode ser feita abruptamente. Quer dizer, a sociedade ela tem que estar preparada para fazer essa transição. Os segmentos sociais, a classe produtiva, o governo, a sociedade civil organizada, quer dizer, isso inicialmente tem que haver um diálogo entre empregadores, trabalhadores e governo, porque o diálogo ali, ele alivia a tensão e propicia a adoção de políticas ambientais muito mais objetivas. Em segundo lugar, o governo tem que ter o compromisso de que as políticas terão o senso, quer dizer, terão a noção de longo prazo, diminuir os custos no setor agrícola e, principalmente, ter uma atenção especial às leis trabalhistas, ao acesso a um salário mais justo, a terminar com a informalidade e preservar o meio ambiente. Em relação à nossa cidade, hoje nós estamos atravessando um momento extremamente favorável. O Rio de Janeiro, hoje, é conhecida não como a capital do futebol, do samba, que, aliás,
é muito bom, mas principalmente por ser uma capital temática ambiental. Nós sediamos a Rio 92, nós temos hoje, como disse o secretário Muniz, 30%, em torno de 30% da nossa cobertura do território carioca é de cobertura vegetal. Nós vamos sediar agora mais 4 grandes eventos, né? O ano que vem a Confederação, a Copa da Confederação, a vinda do Papa, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. De forma que há uma perspectiva muito grande, muito boa. E, como disse o secretário, hoje também nós estamos atravessando um momento interessante, porque quem tem uma certa, assim, contemporâneo nosso, há 50 anos, desde a mudança da capital para Brasília, nós não tivemos essa interação que estamos tendo hoje entre o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, e que o maior beneficiário é a própria população do Rio de Janeiro. Em relação à mudança climática, com apoio do prefeito Eduardo Paes, o secretário Muniz definiu uma diretriz em relação às mudanças climáticas. Ou seja, é o disseminar conceitos e práticas de sustentabilidade associado aí à descarbonização. Nós temos uma lei que é considerada uma das leis mais ambiciosas, mais avançadas. Ela estabeleceu metas de redução agora para 2012 de 8%, 16%, 2020 de 20%. Criamos um fórum carioca de mudanças climáticas que dá toda uma assessoria, tipo um órgão consultivo para que o prefeito e a administração adote medidas razoáveis nesse sentido. Esse Fórum Carioca ele é constituído por segmentos mais representativos da sociedade carioca, sindicatos, ONGs, meio acadêmico, enfim. Temos também um marco regulatório, que isso aí é um dos fatores de êxito dessa mudança climática no Rio de Janeiro. Houve uma preocupação muito grande, antes de que nós pudéssemos executar a política climática, nós tínhamos que nos preparar legalmente. E, para isso, foi feito todo um arcabouço institucional, né? Então, por exemplo, hoje, além da nossa política de mudanças climáticas, que quero citar aqui com muita satisfação, foi a única política climática que ela aconteceu de forma suave, tênue, porque houve um processo democrático de participação, inclusive uma interação perfeita entre o poder legislativo e o poder executivo, na Câmara, tendo à frente a vereadora Aspásia Camargo. Outra lei importantíssima, quer dizer, é uma resolução entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Urbanismo, que toda edificação na cidade do Rio de Janeiro que ultrapasse 160 metros quadrados estão passíveis de compensação ambiental. Isso é interessante porque, quer dizer, para cada 160, você vai plantando uma árvore a cada 60 metros quadrados, subsequentemente 2 árvores, 3 árvores. Vocês vão perguntar, pô, mas isso é uma solução tímida? Não, não é tímida. A gente quis aí, o objetivo dessa resolução foi colocar na agenda ambiental dos empresários da construção civil esse problema ambiental, o problema das mudanças climáticas, e tem tido muito êxito. Uma outra solução são as leis voltadas para o polo siderúrgico lá da Zona Oeste, onde 50% dos incentivos fiscais são canalizados para ações ambientais, e aí principalmente na área de reflorestamento. Como eu coloquei anteriormente, o Rio hoje tem 30% do total da sua área com cobertura vegetal. E outras leis e resoluções. Temos hoje um fundo climático funcionando plenamente. Temos ações de adaptação da mais alta importância, e o professor Emílio, que é um expert nessa área, também vai nos colocar a importância, além da mitigação, a adaptação, que não há uma preocupação muito grande por parte dos gestores, porque até se entende, né, porque o período
de 4 anos é um período pequeno e, naturalmente, isso tem que se mitigar rapidamente, porque aparece mais rápido, enfim, e é mais importante, é onde ele tem a perspectiva de fazer suas ações. Mas a adaptação é fundamental para que nós tenhamos aí um futuro razoável para outras gerações. Então, nesse sentido, nós temos um mapa de vulnerabilidade que foi elaborado juntamente com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nós temos o centro aí, do Rio de Operações, uma tecnologia fantástica aí, funcionando plenamente. Nós estamos agora elaborando, juntamente com a Fundação Fiocruz, um projeto inédito de pesquisa para avaliar os impactos das mudanças climáticas na saúde do carioca. Porque, às vezes, não é só a chuva, é o pós-enchente que vem os vetores e dissemina doenças e até mortes também. Isso vai ser de grande importância e vai melhorar, digamos assim, a qualidade de vida da população do Rio de Janeiro. Outro aspecto que eu considero assim, fundamental são as articulações institucionais. E, como exemplo disso, eu cito aqui a articulação feita com o Banco Mundial, que nós estamos nessa há 2 anos. A gente entende que é um processo complicado, burocrático, mas é assim, né? Mas, felizmente, hoje nós estamos aqui com muita satisfação, porque iniciaremos agora, no início do ano que vem, o nosso sistema de monitoramento das emissões de gás de efeito estufa, onde o Rio de Janeiro será a primeira megacidade do Hemisfério Sul a ter sistema de monitoramento, que será elaborado em conjunto com a COP, né, e com todo o apoio técnico e financeiro do Banco Mundial. Eu quero dizer a vocês que o Rio de Janeiro foi escolhido, quer dizer, não só pela necessidade hoje que as megacidades têm, mas exatamente pela determinação, pela seriedade, pela preocupação no desenvolver da sua própria política de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, que, como o secretário Muniz colocou, não é um atributo unicamente da Secretaria de Meio Ambiente. Hoje ela perpassa por todas as outras secretarias, o que nos garantiu, né, esse feedback, até mesmo esse incentivo do Banco Mundial para que pudéssemos ter esse sistema de monitoramento e também o financiamento de crédito de carbono, que a outra sessão aqui será objeto de discussão. Também foi conseguido, através dessa articulação, tendo à frente o secretário Muniz, a gerência de mudanças climáticas, a Casa Civil, o professor Emílio, a COP, enfim, foi um trabalho de articulação, de integração extremamente positivo. E temos os projetos aí, quer dizer, e o inventário nosso. Hoje, o Rio de Janeiro ele emite em torno de 11.300.000 toneladas de carbono equivalente. Não é uma emissão muito grande, até porque o carioca hoje ele só emite 1,9 tonelada de carbono por ano. É uma taxa bastante razoável, pequena até. Mas o problema nosso hoje se restringe a dois setores que requer um tratamento diferenciado, um tratamento especial. 40%, 39% das nossas emissões são oriundas do transporte rodoviário. 14% dos resíduos sólidos, né? Indústria, quer dizer, a gente tem uma posição meio atípica, porque o Rio de Janeiro é uma cidade, como todos sabem, de serviço, e a indústria não tem tanto peso nas emissões. Então, essa pizza mostra mais ou menos, quer dizer, como estamos aí na distribuição das emissões, e o professor Emílio vai detalhar com mais rigor isso. Aqui é o inventário, porque o inventário ele foi feito de forma assim, até pioneira, porque foi estabelecido 3 cenários. Um cenário que se chama business as usual, quer dizer, como se nada acontecesse, né? O outro cenário, que é o cenário B, de reduções de emissões, baseado aí em ações de políticas públicas, visando a redução de emissões. E o terceiro cenário, um cenário, digamos, muito bom, maravilhoso, onde o governo tenha bastante recurso e condições de tentar diminuir as suas emissões. Então, vamos considerar, isso é importantíssimo, porque hoje saiu
no Globo, em primeira página, né, a proposta aí da Prefeitura, através aí do secretário Muniz, que vai propor aí ao C40, as megacidades do C40, que estabeleçam aí uma redução de 12% nas emissões até 2016. E o Rio de Janeiro, modéstia à parte, está numa situação razoavelmente confortável, porque, como vocês podem observar, a nossa meta para 2012 era 8%, mas com as ações verificadas aí da gestão de resíduos, né, com centro de tratamento de resíduos, a criação dos BRTs, nós vamos talvez ultrapassar e, quem sabe, chegar a 9,7% de redução de emissões, o que será muito, muito bom e muito interessante. A seguir, quer dizer, continuando nesse esforço aí de focar nessas duas principais áreas, que são transporte e gestão de resíduos, nós vamos, a meta para 2016 é de 16%, mas talvez até ultrapassaremos aí e atinjamos 17,4%. De forma que, como vocês podem verificar, está havendo assim, um trabalho muito sério, um trabalho de projeções, de cenários, não é? E dentro de um quadro absolutamente tranquilo, sem eufemismo, com muito estudo. Temos aí o apoio da COP, que é uma instituição acadêmica de excelência nessa área de mudanças climáticas, representada aí pelo professor Emílio. Temos aí também o apoio constante do Banco Mundial, que tem nos orientado, enfim. Tem sido um trabalho lento, gradativo, mas com resultados extremamente significativos. Isso eu digo indiscutivelmente. A prova está que o Banco Mundial já elegeu o Rio de Janeiro para ser a primeira cidade do Hemisfério Sul a ter esse sistema. Então, falando isso, quer dizer, o inventário, qual é a importância do inventário? Ele norteia toda uma diretriz de gestão ambiental para o político, para o prefeito, para o presidente, enfim, para o gestor, né? Então, baseado nisso, é onde o prefeito Eduardo Paes tem canalizado as suas ações e a prefeitura. Quer dizer, vocês verifiquem quais são as áreas que hoje, no Rio de Janeiro, nós temos mais investimento e mais ações. São exatamente na área de transporte, que é o maior emissor, com 39%, onde temos os BRTs, os BRS, né? Na área de gestão de resíduos, já inaugurado o Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos, está sendo feito um trabalho aí de aumentar a coleta seletiva, que, lamentavelmente, e isso não é um privilégio, entre aspas, do Rio de Janeiro, a nossa coleta seletiva não chega a 1%, mas São Paulo é a mesma coisa, Belo Horizonte também, e a tendência nossa, nós estamos trabalhando aí para chegar a 3% a 4% daqui até 2016. O Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, tem a segunda maior rede de ciclovia da América Latina. Nós só somos superados pela cidade de Bogotá, na Colômbia. O Rio de Janeiro hoje é a capital brasileira da bicicleta. Nós temos cerca de quase 300 quilômetros de vias de ciclovias, e Bogotá tem em torno de 380. E há um esforço aí muito grande, porque é interessante colocar isso, porque a bicicleta, no contexto da atual administração, deixou de ser um instrumento de lazer contemplativo, de passeio, que, aliás, é muito bom, saudável e tal, de ser um elemento importantíssimo de redução de gases de efeito estufa e um elemento também de transporte para o trabalho, porque há uma preocupação na instalação dessas ciclovias que elas sejam integradas com os modais de transporte, como ferrovias, como o metrô, barcas. Então, está havendo essa preocupação e isso tem sido feito aí de forma muito razoável. O Rio de Janeiro também, como já foi colocado aqui, hoje nós temos 30% no nosso território com cobertura vegetal, e aí quero exaltar aqui o trabalho do Mutirão do Reflorestamento, que é um programa que já tem alguns anos e que é responsável pela recuperação da área aqui do Rio. O Centro de Operações, como eu disse a vocês, também é um meio de adaptação importante. Bom, e para finalizar, o nosso sistema de monitoramento de gases de efeito estufa, que é um dos objetivos dessa reunião nossa aqui, o apoio do Banco Mundial. O objetivo desse sistema de monitoramento
é no sentido de consolidar a nossa política climática, que vai nos permitir monitorar e acompanhar todas as ações de mitigações de emissões evitadas, adotadas pela Prefeitura, e vai proporcionar que tenhamos um sistema de acompanhamento, de avaliação permanente. Eu quero dizer que esse modelo ele foi consagrado pelo Banco Mundial e vai ser posto pela primeira vez em prática agora, em janeiro, e teremos também a parceria aí com a COP. Né? Além do sistema de monitoramento, que vai permitir que nós tenhamos essa avaliação, ele consiste na coleta, armazenagem, análise dos dados, na criação de um banco de dados sobre mudanças climáticas no município, e aí o Instituto Pereira Passos vai ser o grande depositário desse banco, treinamento e capacitação dos técnicos da Prefeitura pelo Banco Mundial e desenvolvimento de metodologias para a padronização dessas ações. Uma outra importante ação dentro desse projeto, que o secretário Muniz colocou, é a transparência. Nós elaboramos, juntamente com o Banco Mundial e a COP, um programa de comunicação, onde a população pode ter acesso, de forma interativa, em tempo real, a todos os dados, não só das emissões de gases de efeito estufa, mas dos projetos sustentáveis da cidade. Eu, então, agradeço e passo, então, para o professor Emílio a próxima fala. Obrigado. Passo a palavra, então, ao professor da COP UFRJ, Emílio Larovere. Bom dia a todos. Vou fazer a minha apresentação com o apoio de slides em inglês para facilitar nossos convidados internacionais, mas vou falar em português. Essa é uma apresentação do nosso trabalho, feito pela equipe da COP, o Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação de Engenharia da UFRJ, que eu coordeno essa equipe. Temos também aqui 2 membros da equipe, a Flávia Carlone e o Marcelo Busatti, que nos apoiaram nesse trabalho. A ideia é apresentar o que o Nelson introduziu agora, a estratégia para o sistema de monitoramento e registro das emissões de gases de efeito estufa no Rio de Janeiro. Então, a ideia é que o que precisa ser monitorado? 2 coisas. Primeiro, a evolução das emissões totais de responsabilidade da cidade. Então, nós fizemos um inventário das emissões para o ano de 2005. Foi o segundo inventário feito do município do Rio de Janeiro. A Prefeitura também tinha feito, nos anos de 1999 e 2000, também contando com o nosso apoio técnico, um inventário das emissões de responsabilidade do município para os anos de 90 até 98. Então, o que foi feito agora foi uma atualização até 2005. O inventário, portanto, retrata as emissões de um ano passado. Mas essas emissões vão continuar evoluindo, vão continuar crescendo. A população cresce, a atividade econômica cresce, a indústria cresce, o transporte cresce, o consumo das residências, e, com isso, as emissões também crescem. Por outro lado, existe um outro tipo de monitoramento que tem que ser feito, é quanto que as ações ditas de mitigação, de corte de emissões, estão sendo exitosas, qual o seu desempenho, quanto que as atividades promovidas pela Prefeitura, essa política e essas medidas de mitigação que foram citadas, essencialmente, Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos de Seropédica e as ações na área de mobilidade urbana,
os BRTs, os BRS, a expansão do metrô, as ciclovias, essa racionalização do sistema de transporte, dos itinerários das linhas, as concessões disciplinadas e o bilhete único, conforme foi colocado aqui pelo vice-prefeito, quanto que elas estão conseguindo evitar de emissões. Essas são as reduções, são os cortes que estão ao alcance da gestão municipal e que precisam ser monitoradas. Então, nesses dois objetivos, né, a gente tem a atualização do inventário, que tem que ser algo contínuo para acompanhar a evolução das emissões, e, por outro lado, sobre os projetos, nós temos metodologias semelhantes àquelas que são utilizadas para o mercado de crédito de carbono, que são as metodologias do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, para se avaliar se um determinado projeto está conseguindo realmente reduzir emissões em relação à situação que nós teríamos na ausência dele. Então, nós temos a metodologia de inventário, que é baseada no que o IPCC, o painel científico, né, que dá apoio à Convenção do Clima, dos cientistas de todo mundo que trabalham nessa área. Em termos de contabilidade das emissões, é um desafio, porque a metodologia bem estabelecida e consolidada para países, mas para estados e municípios a situação fica cada vez mais complexa, porque nós temos que avaliar todas as fronteiras do município com os municípios vizinhos, por exemplo. Então, nós temos responsabilidades de emissões da população do Rio de Janeiro, que, porém, vão se manifestar geograficamente em outros municípios. Gramacho, por exemplo, emitia uma grande quantidade de gases de efeito estufa dos resíduos sólidos urbanos produzidos no Rio de Janeiro, e o Gramacho está no município de Duque de Caxias, como a gente sabe. Evidentemente que a gente tem que computar no inventário do município do Rio de Janeiro as emissões que são de responsabilidade do município. Então, há uma série de ajustes, opções metodológicas para se padronizar o que as cidades dizem que elas emitem. Daí, justamente, essa necessidade dessa colaboração com o Banco Mundial, porque quando hoje o prefeito, ou amanhã o prefeito de Nova York vai apresentar as emissões de Nova York, a gente precisa saber como elas foram calculadas, se elas foram calculadas de uma forma compatível com o mesmo padrão que a gente está comparando, que a gente está calculando, porque com isso a gente tem a possibilidade de comparar e aprender das experiências de outros municípios também. Aqui, então, está uma das grandes novidades desse trabalho, que foi a elaboração desse novo inventário, já num formato, né, que justamente o Banco Mundial, com o apoio também de outras instituições, o World Resources Institute, estavam propondo como padrão para assegurar que todas as cidades seguissem aquele padrão e se pudesse comparar, então, as emissões. A ideia é emular o que já está sendo feito pelo protocolo, né, de emissões de gases de efeito estufa para o setor empresarial. As empresas estão fazendo seus inventários. Qual é a responsabilidade de uma empresa de emissões? Em 3 escopos. O escopo 1, que é o escopo dentro das fronteiras da unidade. No caso da empresa, dentro das portas da fábrica. No caso da cidade, dentro das fronteiras geográficas do município. O escopo 2 é o consumo de energia elétrica que aquela unidade está tendo. A cidade do Rio de Janeiro consome muito mais energia elétrica do que é produzida nas suas fronteiras. Isso vem através da rede, do Sistema Interligado Nacional. E, dependendo de se essa energia elétrica, a maior parte dela vem de hidroeletricidade, emite muito pouco carbono, mas uma parte dela vem de centrais termoelétricas que queimam combustíveis fósseis. Então, toda vez que um cidadão do Rio de Janeiro consome energia elétrica, ele está induzindo, né, uma emissão de gases de efeito estufa numa termoelétrica, né, que está localizada, muitas vezes, fora da cidade do Rio de Janeiro. Então, esse é o escopo 2. E o escopo 3 é o conteúdo, né, de bens e serviços que são consumidos dentro da cidade ou emissões que a cidade ia fazer dentro das suas fronteiras e que são, na verdade,
transportadas para municípios vizinhos. Então, a gente tem dois grandes exemplos nas emissões do escopo 3, no caso do Rio de Janeiro. Como eu mencionei, os resíduos sólidos urbanos que são transportados para fora do município e o biogás que é gerado no aterro, por exemplo, de Gramacho, ele escapa uma parte desse metano para a atmosfera, escapava, agora ele vai ser capturado com os novos projetos, e isso aumentava o aquecimento global. Então, no escopo 3, a gente vê ali emissões relativas aos resíduos sólidos urbanos. Mas existe também um outro lado, que é a contribuição que o cidadão carioca dá de evitar emissões fora da cidade, não apenas emissões que nós transportamos, mas há também um sequestro de emissões fora da cidade do Rio de Janeiro que é induzido pelo nosso comportamento. Exemplo, quando a gente chega num posto de gasolina e escolhe colocar álcool no motor do nosso veículo, no carro individual, nós estamos colocando um combustível que vai emitir CO2, o motor do carro vai queimar o álcool e vai emitir CO2 aqui nas fronteiras da cidade. No entanto, a gente tem que levar em consideração, no escopo 3, que em algum lugar, provavelmente no interior de São Paulo, a cana-de-açúcar, né, que cresceu para produzir aquele álcool, já sequestrou o carbono correspondente. Então, essa é uma decisão de responsabilidade do consumidor da cidade do Rio de Janeiro, que, na verdade, reduz as emissões, reduz o aquecimento global. Então, graças à consideração dessa forma, no escopo 3, nós temos que as emissões do transporte no Rio de Janeiro são bem menores, graças ao uso do álcool nos carros individuais. Então, aqui a gente tem o total de emissões, como o Nelson já mencionou, 11 milhões e 350 mil toneladas de CO2 equivalentes, dióxido de carbono equivalente, computando as emissões de CO2, de CH4 e de N2O, os três principais gases, no ano de 2005. E o sistema de monitoramento, ele está concebido para atualizar, né? Então, nós temos uma rotina com as atividades que, ao longo de 7, 8 meses, a coleta de dados secundários das instituições, como a Agência Nacional de Petróleo, a SEDAI, que vão nos dar informações sobre o transporte, sobre o esgoto, da própria Conlurb, que pertence já à Prefeitura, para os resíduos sólidos urbanos, o setor elétrico. E essas informações, então, vão ser computadas para a gente atualizar o inventário. E temos a segunda dimensão, que é monitorar as ações de redução de emissões da Prefeitura. O Nelson já se referiu a elas, e são ações importantes que estão sendo feitas pelo Poder Municipal, que está internalizando essa dimensão. Claro que a gente faz um BRT e um metrô na cidade do Rio de Janeiro, não é só por causa da mudança climática, é para uma série de benefícios sociais e ambientais locais, reduzir a poluição do ar na cidade, melhorar a mobilidade, reduzir o tempo de deslocamento. Mas é também uma medida que vai contribuir para combater o aquecimento global. Então, isso tem que ser computado. Agora, não podemos ter a ilusão de que nós vamos reduzir as emissões totais da cidade, né? As emissões totais da cidade, elas estão crescendo e vão continuar a crescer por conta do crescimento da população, da indústria, das atividades. E nós temos, por exemplo, a instalação de uma grande indústria siderúrgica, que foi decidida aqui na cidade do Rio de Janeiro, que cria empregos, que gera desenvolvimento econômico. Ela é, porém, muito intensiva em emissões. Outros fatores estão fora do alcance da Prefeitura. Por exemplo, quando a gente faz projeções do inventário para o futuro, a gente tem que considerar o exemplo que eu dei. Que tipo de combustível a gente vai colocar no nosso carro? Todos os cidadãos que moram aqui no Rio de Janeiro sabem perfeitamente, e vamos responder, qual é, quando vocês que têm carro vão colocar hoje combustível no posto, vocês escolhem o quê? Álcool ou gasolina? Todo mundo está colocando gasolina no motor. Por quê?
porque houve uma crise conjuntural, não houve produção de etanol suficiente. Isso tem a ver com a indústria sucroalcooleira, que foi pega no contrapé da crise econômica financeira. Veio um capital estrangeiro que veio, investiu lá e comprou usinas existentes, não renovou os canaviais, e hoje o Brasil não está conseguindo produzir a quantidade de álcool que precisa. E, com isso, a Petrobras importa gasolina e o preço do álcool está mais alto e todo mundo está consumindo gasolina. Quando a gente faz uma projeção, normalmente, a gente espera que essa transição, esse período de transição da indústria sucroalcooleira, seja superado e que a gente volte à situação dita normal, que é, no período da safra da cana-de-açúcar, 7 meses por ano, o álcool é mais barato e a gente vai conseguir, então, mitigar emissões colocando álcool no nosso tanque. Agora, é culpa do Muniz? É culpa do prefeito que a gente esteja colocando gasolina e emitindo mais hoje? É evidente que não. Evidentemente que o poder público municipal não tem influência sobre esses fatores. Então, uma coisa é que tem que ser muito bem separada. O que evolui das emissões totais, que vai continuar aumentando no Brasil, como em outros lugares tem acontecido. Claro que a gente vai combater esse crescimento, vai fazer com que ele seja cada vez menor, e espera-se que no futuro a gente consiga controlar as emissões e reduzir. São esses os cenários que o IPCC produz, que a Convenção do Clima teria que produzir para a gente estabilizar a temperatura global. Mas isso não é para amanhã, isso vai demorar um tempinho. Então, nós temos, certamente, quando a gente diz que o Rio de Janeiro tem condições de atingir suas metas, é que as metas foram colocadas com o pé no chão. Nós temos 900 mil toneladas de CO2 equivalentes este ano, que não estarão sendo enviadas para a atmosfera. Isso corresponde a 8% do que foi emitido em 2005. Né? Com a CSA funcionando a 70% da capacidade, vai ter uma emissão total do município maior. Mas do que a gente, com a gasolina que a gente está colocando nos carros, vai ter uma emissão maior do que em 2005. Mas, graças às ações do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos em Seropédica, ao BRT Transoeste que começa, e, futuramente, com os outros BRTs, com o metrô, com as ciclovias, com o sequestro dos programas de reflorestamento, nós certamente conseguiremos, né, chegar em 2020, né, evitando a emissão de 20% do que a gente emitia em 2005. Né? Isso é muito importante. Quando a gente fez o primeiro inventário em 99 e 2000, colegas nossos da COP, da Engenharia de Transporte, tinham colocado cenários adicionais que podiam ser feitos, que era exatamente o que está ocorrendo agora. Racionalização dos itinerários das linhas de ônibus, e foi visto que isso poderia evitar emissões devido à economia de óleo diesel, né, graças a essa racionalização do sistema de transporte. E isso, na época, não estava sendo implementado. Agora, 10 anos depois, a Prefeitura consegue implementar. E, no cenário C, que aqui está colocado, a gente já sinaliza que existem outras medidas. Essas metas não precisam ser estáticas, elas podem ser aumentadas, elas devem ser aumentadas. Isso é que o IPCC sinaliza e a Convenção do Clima também. O esforço de corte de emissões tem que ser aprofundado. E existe forma de fazer isso. Pode-se ter mais BRTs, mais expansão do metrô, aumento do biodiesel na mistura óleo diesel, por exemplo. Algumas das medidas mostram que, por exemplo, sem grandes problemas, a gente poderia chegar em 2020, ao invés de 2 milhões de toneladas de CO2 evitadas, a 3 milhões de toneladas de CO2 evitadas, com algumas medidas adicionais que estão aí possíveis de ser adotadas no futuro pela Prefeitura. E cabe à sociedade civil organizada justamente acompanhar e cobrar. Para isso poder acontecer, a gente tem que ter um monitoramento. E aí, durante 3 meses, a nossa equipe desenhou, em conjunto com a Prefeitura, um sistema de monitoramento e registro de emissões para colher as informações e acompanhar em tempo real. E aí a gente designou toda uma estrutura institucional, um time de compilação das informações, uma equipe para revisão e uma equipe para verificação. Isso pode parecer muito burocrático, mas o que é importante é o seguinte: a internalização na gestão pública municipal da gestão das mudanças climáticas e das emissões.
Isso é fundamental. Com transparência, esse processo vai ser certificado pela ISO 14064. Ou seja, nós vamos ter dados com credibilidade, com acompanhamento, com verificação independente que a sociedade vai poder monitorar e cobrar para que haja no futuro também cortes mais profundos de emissões. Isso é fundamental. Eu quero dizer que a gente fez aquele primeiro inventário em 99 e 2000, né? E, na época, talvez os tempos ainda não estavam maduros, né? E não foi possível dar continuidade, e agora nós estamos retomando com a atual administração municipal, né? E no desenho do sistema, a gente vê, né, nos vários estágios, que as próprias instituições da Prefeitura, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o banco de dados que a gente já mencionou aqui, vai ficar no Instituto Pereira Passos, Instituto de Planejamento da Prefeitura, ou seja, as instituições municipais estão internalizando, através desse sistema, a gestão das emissões de gases de efeito estufa. Quer dizer, evidentemente, a comunidade científica, a universidade poderá continuar dando apoio técnico, as empresas de auditoria poderão auditar e verificar o sistema. Agora, na Rio+30, nós não vamos ter que voltar aqui e, de novo, fazer um inventário e repartir do zero, porque já vai estar internalizado na gestão pública municipal. Essa que é a questão fundamental, ou seja, nós temos que a mudança climática entra na concepção do desenvolvimento. E, em termos de desenvolvimento urbano sustentável, nós temos um componente de mudanças climáticas importante e, como a gente está vendo, esse nível municipal tem um protagonismo, né, até de uma forma de vanguarda, né, justamente puxando, né, o nível estadual e o nível federal, onde a gente vê que os impasses são muito difíceis. Então, esse sistema de monitoramento e registro, a gente desenhou em duas opções para a Prefeitura selecionar, mas o que é importante é essa construção institucional, essa capacitação institucional, ou seja, a gestão do município, a gestão ambiental municipal incorpora também o controle das emissões de gases de efeito estufa e vai ser cada vez mais assim daqui para frente. Quando a gente falar de desenvolvimento urbano, ele tem que ser um desenvolvimento urbano de baixo carbono. Se não for de baixo carbono, não é sustentável. Então, espera-se justamente que no futuro a gente não precise falar de desenvolvimento sustentável, a gente fale só de desenvolvimento ou desenvolvimento urbano. Porque se não for de baixo carbono, ele certamente não será sustentável. Então, a minha mensagem aqui é de otimismo, de esperança, e queria me congratular aqui com a administração municipal, na pessoa do prefeito, do vice-prefeito, o Muniz, e do Nelson Franco, gerente de mudanças climáticas na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, porque esse desafio, a gente sabe as dificuldades de descontinuidade administrativa, todas essas emissões evitadas, elas são invisíveis, a gente não computa facilmente, a gente não tem um sistema comercial de transações que possa verificar, não tem uma nota fiscal aqui de uma emissão evitada. Assim como a eficiência energética, todos esses ativos que são, na verdade, intangíveis, têm uma dificuldade muito grande de serem institucionalizados, né? Nós não temos uma Evitobras de emissões, como a gente tem uma Petrobras, uma Eletrobras, e nem é o caso de criar. Mas, evidentemente, a gente tem que contabilizar, fazer aparecer este que é um dos resultados invisíveis, intangíveis, mas talvez mais importantes da gestão ambiental pública, municipal, que é justamente de conseguir um desenvolvimento de menor intensidade de carbono na nossa cidade. Então, basicamente, isso era o que eu tinha para colocar e quero, mais uma vez, encerrar. Esse era o último slide, de qualquer forma, nessa situação. Obrigado.